Você pode treinar costas, peito e bíceps com intensidade, fazer remadas, puxadas e barra fixa, mas se os seus antebraços continuam pequenos, sem definição e sem força na pegada, então existe um problema que precisa ser resolvido. Eles não vão evoluir sozinhos. Muita gente pega pesado nos treinos, sente os músculos queimando, vê as veias saltando no espelho e, ainda assim, os antebraços parecem não mudar nunca. Continuam finos, sem densidade e sem impacto visual. É como se o corpo inteiro estivesse crescendo, enquanto essa região fosse deixada para trás. E aí vem a frustração. Parece que o treino não funciona, que o corpo não responde, ou até que a genética está contra você. Mas a realidade não é essa. O verdadeiro problema é que você provavelmente nunca treinou os antebraços da maneira correta para gerar crescimento. E quase ninguém fala sobre isso. Diferente de outros músculos, os antebraços já trabalham o tempo inteiro no dia a dia, seja carregando peso, segurando objetos ou sustentando a barra nos exercícios. Eles já estão acostumados ao esforço constante. Por isso, precisam de um estímulo específico e estratégico para evoluir. Não é fazer mais exercícios, e sim aplicar a técnica certa. E é justamente aí que a maioria erra feio. Muitas pessoas ignoram completamente essa parte do treino ou deixam qualquer exercício aleatório para o final, acreditando que isso basta. Mas isso nunca vai trazer resultado de verdade. Agora imagina descobrir que apenas 2 exercícios, executados da forma correta, podem mudar totalmente a aparência e a força dos seus antebraços. Só 2 movimentos, sem precisar de aparelhos mirabolantes nem rotinas complicadas. Apenas execução precisa, controle total e foco absoluto. E o mais impressionante é que talvez você já tenha feito esses exercícios antes. A diferença é que nunca aplicou da forma que realmente ativa os músculos e gera crescimento. Hoje você vai entender detalhes que quase ninguém explica. Como funciona a biomecânica dos antebraços, o papel do tempo sob tensão e a ativação das fibras musculares responsáveis por criar volume e força de verdade. E no final, ainda existe uma técnica extra que pode ser o detalhe que faltava para finalmente desenvolver essa região que muita gente negligencia. Se você está cansado de ver seus braços sem presença, de sentir que sua evolução parou por falta de força e estrutura, então assista até o fim. E antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Exercício 1. Reverse Curl. Volume, simetria e força real para os antebraços. Muita gente acredita que treinar bíceps já é suficiente para deixar os braços completos. Mas aí, a pessoa faz rosca bíceps em todo o treino, desenvolve um pouco o pico muscular, e quando olha o braço de lado, percebe que ainda falta alguma coisa. A parte superior do antebraço continua sem densidade, sem espessura e sem aquele aspecto forte e sólido. E sabe o motivo? Falta o reverse curl. Esse exercício ativa a região superior do antebraço e os músculos extensores, responsáveis por dar largura ao braço, preencher a estrutura e criar uma aparência muito mais robusta. E não é só estética. Esses músculos têm papel direto na força da pegada, nas barras, remadas e até na estabilidade durante exercícios de empurrar, como o supino. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas quando essa área é fraca, o desempenho do treino inteiro acaba sendo limitado. O movimento parece simples, porém o segredo está na execução. Pegue uma barra reta ou barra EZ com pegada pronada. Mantenha o peito aberto, abdômen firme e comece a elevar o peso. Mas, atenção, isso não é uma rosca comum. Aqui o foco não é o bíceps. O esforço precisa sair do antebraço, sem impulso e sem roubar no movimento. Suba de forma controlada, segure por 1 segundo no topo e depois desça lentamente, sentindo a tensão percorrer toda a musculatura.
porque é justamente na descida que acontece o maior estímulo. É nesse momento que os extensores são realmente forçados a trabalhar. Comece com 3 séries de 10 a 12 repetições, usando uma carga moderada. Esse exercício não é sobre levantar o máximo de peso. Se você precisa balançar o corpo para completar as repetições, já perdeu a eficiência do movimento. E se quiser melhorar ainda mais a execução, utilize a barra EZ. Ela oferece uma posição mais natural para os punhos, reduz o desconforto nas articulações e mantém a tensão exatamente onde deveria estar. Esse pequeno detalhe muda completamente a qualidade do exercício, principalmente quando você chega próximo da falha muscular mantendo a técnica limpa. O resultado vai muito além da aparência. Quando os extensores se desenvolvem, sua pegada fica mais forte, os punhos ganham estabilidade, os cotovelos ficam mais protegidos e todos os movimentos passam a ter mais controle. Isso impacta diretamente treinos de costas, peito, ombros e braços. É um efeito em cadeia. E é aí que você entende uma coisa importante. Treinar antebraço corretamente não é detalhe, é base. A verdade é que quase ninguém trabalha essa região como deveria. Muitos ignoram, outros acham desconfortável ou simplesmente esquecem. E justamente por isso, esse exercício faz tanta diferença. Quando você fortalece algo que a maioria negligencia, constrói um físico que a maioria nunca vai ter. E isso muda completamente a presença do seu corpo. Mas ainda tem mais, porque o próximo exercício vai atingir a outra parte do antebraço. E é a combinação dos dois que realmente transforma seus resultados. Exercício 2. Wrist Curl. Densidade, veias saltadas e uma pegada que impõe respeito. Se existe um exercício que quase todo mundo subestima na academia, é o wrist curl. Muita gente termina o treino cansada, pega um halter leve, faz algumas repetições rápidas e acredita que já treinou antebraço, mas na prática só está desperdiçando tempo. Porque o wrist curl, quando executado corretamente, deixa de ser um simples complemento e se transforma em um ataque direto aos músculos flexores do antebraço. E é exatamente aqui que nasce aquele visual grosso, vascularizado e com aparência de força constante. Os flexores ficam na parte interna do antebraço. São eles que criam aquele aspecto cheio, com veias aparentes e uma densidade que chama atenção até quando o braço está relaxado. Esse é o tipo de detalhe que entrega anos de treino sem que você precise fazer pose. Mas sem técnica, esqueça os resultados. E é aí que quase todo mundo falha. Peso excessivo, movimento roubado, velocidade demais. E um exercício extremamente eficiente vira apenas um movimento vazio. O segredo está no controle absoluto. Você precisa isolar o antebraço e deixar o punho livre para se mover naturalmente. Palma da mão voltada para cima. Halter apoiado corretamente na base da mão, nunca nos dedos. E nada de usar ombro ou bíceps para ajudar. A força deve sair apenas do punho, sem exceções. A execução ideal parece simples, mas exige concentração total. Levante o halter devagar, sentindo o músculo contrair de verdade. No topo do movimento, segure por 1 segundo e aperte a pegada como se quisesse esmagar o halter. Depois desça lentamente durante 2 ou 3 segundos, mantendo o controle até o final. Porque é justamente na fase negativa que acontece o maior estímulo. É ali que o músculo começa a falhar. E é exatamente ali que o crescimento começa. Comece com 3 séries de 12 a 15 repetições. As primeiras vão parecer fáceis. Mas o verdadeiro desafio aparece nas últimas. Quando o antebraço começar a queimar, não pare. Reduza a carga e continue. Drop set até a falha total. E não estamos falando de desistir mentalmente. Estamos falando daquele momento em que o músculo simplesmente não consegue mais produzir força. É aí que a adaptação acontece. O resultado é imediato. Mais sangue circulando na região,
fibras musculares sendo recrutadas ao máximo e uma conexão mente-músculo muito mais forte. Com consistência, o antebraço começa a ganhar espessura, destaque e presença. Ele deixa de ser apenas um complemento do braço e passa a chamar atenção sozinho. E nunca esqueça, o mais importante aqui não é o peso, é a intenção por trás da execução. Se no final da série você não sente o músculo queimando intensamente, existe algo errado. Pode ser excesso de carga, falta de controle ou técnica ruim. Corrija isso. Porque esse único exercício, quando feito corretamente, vale mais do que a maioria das rotinas complicadas de antebraço que você vê por aí. Mas ainda existe outro nível, porque quando você combina esses dois exercícios com uma estratégia que poucas pessoas têm disciplina para aplicar, o jogo muda completamente. A combinação que transforma seus antebraços. Agora você já entende os dois lados da construção. O reverse curl, desenvolvendo a parte superior do antebraço, trazendo volume, largura e força estrutural. E o wrist curl, fortalecendo a parte interna, criando densidade, vascularização e aquela aparência pesada e dominante. Separados, eles já funcionam muito bem, mas juntos formam uma das combinações mais eficientes que existem para desenvolver antebraços completos. E é exatamente aqui que acontece a diferença entre treinar e realmente evoluir. Enquanto a maioria perde tempo em treinos lotados de exercícios aleatórios e máquinas que nem entendem direito, você trabalha o básico da maneira certa. Isso muda tudo, porque essa combinação ativa o antebraço por completo. Flexores, extensores, parte interna, parte externa, estética e força funcional. Tudo trabalhando em conjunto para gerar crescimento real. E o mais impressionante é que você não precisa passar horas treinando o antebraço. 3 ou 4 séries bem feitas de cada exercício, 2 vezes por semana, já são suficientes. Mas existe uma condição: execução perfeita, tensão constante e zero pressa. Se você mantiver consistência, os resultados aparecem muito mais rápido do que imagina. Só que ainda existe um detalhe capaz de acelerar tudo isso. Uma técnica tão simples que parece até exagero, mas que muda completamente o estímulo muscular quando aplicada no momento certo. Ela força o músculo a trabalhar profundamente, recruta fibras que normalmente ficam adormecidas e leva o desenvolvimento do antebraço para outro nível. O nome dessa técnica é Static Squeeze, e quem usa percebe imediatamente a diferença, como se o músculo ativasse de uma forma totalmente nova. Exercício bônus: Static Squeeze, a técnica brutal que leva seus antebraços ao limite. Sabe aquele momento em que você termina a última repetição e imediatamente solta o peso? É exatamente aí que a maioria das pessoas para, mas é justamente nesse instante que você deveria continuar. Porque o Static Squeeze não começa durante o movimento. Ele começa quando o movimento termina. A ideia é simples. Terminou a última repetição? Não solte o peso. Segure. Trave. Aguente. Se estiver fazendo wrist curl, mantenha o halter parado no ponto mais alto do movimento. Se estiver fazendo reverse curl, segure na metade da subida. E então começa a contagem. 15 a 20 segundos de tensão contínua. Cada fibra do seu antebraço vai começar a queimar, como se estivesse sendo pressionada ao extremo. É desconfortável? Muito. Mas é justamente aí que acontece a transformação. Essa técnica ativa fibras musculares profundas, que normalmente passam despercebidas durante a maior parte dos treinos. Os músculos estabilizadores. Eles não se importam com quanto peso você levanta. O que realmente importa para eles é quanto tempo você consegue sustentar a tensão. E isso exige mais do que força física. Exige resistência mental. É você lutando contra a vontade de largar o peso. Esse tipo de estímulo constrói força real, daquelas que aparecem na pegada firme,
no controle do supino, na estabilidade da remada e na segurança durante a barra fixa. E o melhor de tudo é que você não precisa de equipamentos diferentes nem de mais tempo de treino. É apenas um ajuste simples na última série do exercício, mas que muda completamente o resultado. E se quiser elevar ainda mais a intensidade, faça o seguinte. Durante a isometria, aperte a barra ou o halter com toda a força possível, como se quisesse quebrar o equipamento nas mãos. Isso aumenta drasticamente a ativação muscular e transforma o static squeeze em uma verdadeira explosão de estímulo para crescimento. E sabe quem utiliza esse método há décadas? Ginastas olímpicos, escaladores e atletas de elite que dependem de força contínua e controle absoluto. Eles entenderam o poder da tensão estática muito antes disso virar tendência nas academias. E agora, você também pode aplicar isso no seu treino, sem precisar de nada além de foco e disciplina para suportar alguns segundos extras de dor. O resultado? Antebraços rígidos mesmo em repouso. Veias aparentes sem precisar de pump. Mais controle em cada repetição, mais estabilidade em todos os exercícios e uma presença física que transmite força mesmo de manga comprida. A maioria nunca vai aplicar isso. Muitos continuarão soltando o peso no instante em que terminam a série, acreditando que o treino acabou ali. Mas, se você chegou até aqui, já mostrou que não quer ser igual à maioria. Você está buscando evolução de verdade. E talvez essa técnica seja exatamente o detalhe que estava faltando. O que realmente faz a diferença? Se você assistiu até aqui, isso já diz muito sobre a sua mentalidade. Porque a maioria pula partes, assiste pela metade e esquece tudo no dia seguinte. Mas quem permanece até o final, normalmente é quem está disposto a evoluir de verdade. Agora você já sabe o que precisa para transformar uma das regiões mais ignoradas do corpo, mesmo sendo uma das que mais mudam sua presença física quando está bem desenvolvida. Os antebraços são a base da força. Eles não melhoram apenas a estética. Melhoram pegada, estabilidade, desempenho e controle. Quando você aprende a treiná-los com técnica, intenção e estratégia, tudo ao redor começa a evoluir junto. Seu treino de costas melhora. Os braços respondem mais. A força aumenta. E sua confiança muda junto com o físico. Hoje você entendeu uma coisa importante. Não é sobre fazer dezenas de exercícios. É sobre executar os exercícios certos, da maneira correta. 2 movimentos. Controle absoluto, tensão constante, intensidade aplicada no lugar certo. Sem exageros, sem complicação. Apenas o básico executado em nível máximo. E junto disso, uma técnica bônus capaz de separar um antebraço comum de um antebraço que chama atenção imediatamente. Agora, eu quero saber, qual parte mais mudou sua visão sobre treino de antebraço? A execução controlada? O foco nos extensores? Ou a tensão estática do static squeeze? Escreve aqui nos comentários qual dessas técnicas você vai aplicar primeiro no seu treino. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. E se quiser absorver tudo de verdade, volta no início do vídeo. Reveja os pontos principais com calma e anote a execução de cada exercício. A estratégia já está nas suas mãos. Agora, a transformação depende daquilo que você vai fazer a partir de hoje.